Encontrou Êxodo 14, nós vamos refletir um pouco mas eu quero, para Gênesis 14, eu vou voltar para lá, mas eu quero 15 e 20. Amém? Foi por causa daquela alegria de vocês que o Espírito Santo me direcionou para esse texto desde ontem e hoje também pela manhã. Eu chamaria essa mensagem de verbos para adorar o Senhor. Amém? Vamos lá. Êxodo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém? Vamos ver todos a nossa voz. No 3, vamos lá. 1, 2, 3, versículo 21. E Miriam lhe respondia: Pai bendito e santo, obrigado. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. É o Senhor, e pelo Senhor e por causa do Senhor que nós estamos aqui, pela grande obra maravilhosa que o Senhor já realizou nas nossas vidas, nos dando gratuitamente pelo preço de Jesus Cristo na cruz do Calvário a nossa redenção. E agora, Pai, nós nos dispomos à Tua presença, estamos à mercê do Teu maravilhoso Espírito, para que nos guie, para que nos oriente nesta palavra, para que nos traga revelações e visões da Tua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Você diz amém? Queridos, isso é um texto maravilhoso da gente ler, porque a gente nota claramente a expressão de alegria dessa mulher. Notamos, mas nós não podemos olhar nem analisar essa expressão de alegria de Miriam simplesmente no momento em que ela está dançando. Talvez alguém que estivesse ao redor dela, talvez tivesse, porque não tinha, porque todos eles que estavam ali naquela ocasião, na travessia do Mar Vermelho, sabia de onde tinham vindo. Mas se alguma outra pessoa, sem saber nada, olhasse assim e dizia: por que ela está desse jeito, dançando e alegrando, e tivesse a ousadia de perguntar a ela, certamente ela lhe daria a resposta com muita satisfação e alegria, a razão pela qual ela estava tão felicíssima naquele momento. E você? Que você poderia dizer para alguém no momento em que olhasse para você e dissesse: por que tu estás assim tão feliz? Certamente nós temos as razões imprimidas na nossa vida, imprimida pelo Senhor. A primeira delas está naquilo que eu posso dizer que cega em oração falou aqui. E quando ela estava lá no mundo, o Espírito Santo falou para ela: o que é que você está fazendo aí? E certamente todos nós aqui temos tido experiência com o Espírito Santo. Crescer nisso, porque o Espírito Santo é uma pessoa, Ele está conosco, diz o Senhor, Ele estará com vocês todos os dias. Melhor ainda, Ele habitará em você. Então o Espírito Santo nos guia a toda a vontade de Deus. Agora,
É preciso saber se nós vamos obedecer ou não, mas que Ele nos guia, nos guia. Então, querido, esse texto trata de uma expressão de alegria de Miriam e todas as mulheres e de todo aquele povo, pela libertação que Deus promoveu na vida deles. Era um povo escravo, nós conhecemos a história. E quando eles saíram do Egito, que Deus, com mão poderosa, com sua mão poderosa, os libertou. Vocês conhecem a história, não se faz necessário narrar. Deus o levou por um caminho mais difícil, e às vezes a gente fica a perguntar: por que Deus levou o povo pelo caminho mais difícil? Pelo menos é o que parecia ser para nós, mas para Deus não era o mais difícil, era o que Deus havia programado, projetado, para mudar a identidade daquele povo de escravo para livre. Não é fácil ser livre, você sabia disso? Não é fácil. Ainda hoje existem muitas pessoas que preferem ser mandado do que da ordem. Prefere ser ordenado do que ordenado. Não é fácil ser livre. A Bíblia mostra alguns textos da passagem do Senhor Jesus Cristo diante de algumas pessoas que chegavam para Ele clamando, e Jesus perguntava assim: o que é que você quer que eu faça com você? E alguns diziam assim: Senhor, algum servo disse: Senhor, que eu vejo. Que eu vejo. O outro disse assim: Senhor, eu sou paralítico. Agora, depois de livre, a própria pessoa tem a liberdade de conduzir a sua própria vida. É aí onde entra a questão, em que Jesus começa a trabalhar na nossa libertação. Precisamos compreender que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. O passado já não deve mais existir, exigir de nós alguma coisa, ou nos forçar a andar pelo caminho de antigamente. O pecado não terá domínio sobre vós, nos diz a palavra de Deus. Mas esse povo aqui, quando Deus o tira lá do Egito como poderosa, Deus leva para um caminho mais difícil para ficar diante do mar vermelho. Mas por que Deus levou por esse caminho? Porque Deus sabia que se fosse pelo outro caminho, eles iriam passar pela terra dos filisteus, iriam enfrentar guerra, e eles teriam muito medo e voltariam a isso. Deus não está errado. Deus conhece a nossa estrutura, e às vezes nós temos tantos medos. Senhor, será que vai dar certo? Senhor, isso que o Senhor está nos mostrando agora, Senhor, será que isso vai dar certo? Nós conhecemos a história. Então eles chegam diante do mar vermelho. No versículo 10 do capítulo 14 diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nesse ponto eles chegaram, estavam acampados na frente do mar vermelho, e Faraó estava com seu exército por trás deles. E uma situação que nós podemos ver sem saída. E Faraó estava com o seu exército poderosíssimo, o melhor que ele tinha, que Faraó tinha. Faraó se armou e levou para destruir o povo de Deus. Porque, queridos, isto é uma tática do inimigo.
Quando ele se levanta para nos destruir de alguma forma, ele vem sempre com o mais poderoso que ele tiver. Ele vem com a situação mais poderosa. Ele se levanta contra nós com uma arma que ele sabe que pode nos atingir. Um distrato, uma falsidade, um abandono, uma falta de reconhecimento, para tentar nos abater. É por isso que a palavra de Deus, ela diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Por isso que a palavra de Deus está sempre nos lembrando: maior que está em nós do que o que está no mundo. Mas olhemos para nós mesmos. Quantas vezes em momentos de alegria, de repente nós ficamos entristecidos por uma coisa tão pequena que pode acontecer conosco. Uma discordância de coisas insignificantes pode até abater o nosso ânimo de servir a Deus. Não importa o tanto que Deus já fez por nós, mas naquele presente momento parece que Deus não havia feito nada. Olhe para o povo. Eles tiveram medo, temeram muito. Será que aquele povo não presenciou a mão poderosa de Deus através de Moisés, libertando o povo da escravidão do Egito, as pragas que foram feitas no Egito, tudo quanto eles viram, testemunharam, saíram, cantaram com alegria ao Senhor, andaram aqueles 3 dias até chegar em frente ao mar. Mas diante da primeira situação difícil, que parecia que agora tudo está perdido, eles temeram. Ao texto diz, versículo 11, do capítulo 14: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Uma boa pergunta poderíamos tirar desse texto. Você já perguntou ao Senhor: por que o Senhor tirou você do mundo? Senhor, por que e para que o Senhor me tirou do mundo? É uma boa pergunta, não é? E diante da resposta que nós podemos elaborar, o ter de Deus, está a nossa caminhada à frente, está o nosso futuro. Porque, gente, aprendemos de longas datas e até de uma forma muito expressiva e saudável dos nossos ensinadores, de que agora que eu estou na igreja, tudo vai ser resolvido. É um mar de rosa. Tudo acabou, então agora eu sou outra pessoa e todas as minhas necessidades serão supridas segundo as riquezas que há em Cristo Jesus. Posso falar amém? Amém? Será? Mas nem sempre as nossas necessidades são supridas da forma como nós planejamos ou gostaríamos que fosse, porque Deus tem a forma de suprir a tua necessidade. Amém? E a maneira de Deus é melhor do que a nossa, porque Ele sabe o que necessitamos. Mas aqui está o povo olhando para trás. Por isso nós nunca devemos dizer assim: os dias passados foram melhores do que o de hoje. O que passou não volta mais. Alguém já disse que o rio não corre ou não passa 2 vezes debaixo da ponte. O que passou
Até mesmo as bênçãos de Deus, Ele pode dar outras melhores, mas até é igual, Ele não dá. Ele pode dar outra melhor, amém? E Ele dá outra melhor à medida que nós nos empenhamos em estar junto dEle. Porque está escrito que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então o meu dia de amanhã tem que ser melhor do que o dia de hoje, em tudo, inclusive no quesito fé e esperança. Então eles disseram: por que nos fizeste isto, que nos tiraste da terra do Egito? E eu creio que nenhum de nós aqui tem saudade da terra do Egito. O Egito, comparado ao mundo, vivíamos lá no mundo, escravos do pecado e do diabo, diz a palavra de Deus, não sou eu. E o Senhor nos libertou, Ele nos tirou desse controle, desse domínio, desse reino de trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Diga aleluia. Mas nós, de vez em quando, nós nos pegamos assim acabriados, entristecidos, amargurados pelas circunstâncias dessa vida. E nós precisamos vencer. Não é pecado se sentir abatido. Não é pecado. Mas, se ficarmos desanimados, pequena será a nossa força. O apóstolo Paulo falou assim: abatido sim, mas nunca derrotado, mas nunca vencido. Amém? Sabe por quê? Porque de uma forma ou de outra a vitória é sempre do povo de Deus. A vitória é sempre. Então, a palavra de Deus diz que diante do desânimo nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas há algo a fazer. Versículo 12 é assim: não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Mentalidade de escravo que não sabe servir, ele quer sempre depender da autoridade e do poder do outro sobre sua vida. E eu estou falando aqui de emoção e de sentimento, de controle e de domínio. Por isso que a palavra de Deus manda a gente escolher a quem nós queremos que seja o nosso dono, que guie as nossas vidas. A palavra de Deus manda a gente escolher. Escolher, pois, hoje a quem quereis servir. Quem serve é porque é servo. Então escolha a quem você quer servir. Se a Deus ou se ao mundo. Precisamos escolher. Mesmo na qualidade que vives agora, amém? Diga assim: o Senhor me libertou e eu sou livre. Agora entendamos que mesmo na condição de servirmos agora, nós ainda não estamos livres da presença do pecado e da ação do diabo sobre nossas vidas. Eu digo ação sim, porque ele está sempre tentando, ele é um tentador. Mas nunca devemos ceder. Sejam firmes e constantes. E a palavra vai dizer assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não deixe lugar ao diabo. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizer: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Morrer no deserto. Uma expressão conhecida nossa aqui, no pouco de distração para nós aqui, existe uma expressão no meio do futebol aqui, no nosso meio, de um time chamado Náutico aqui, que diz que ele nada e morre na. Morre aonde? Na praia. Morre, nada e morre na praia. Ou seja, não chega a lugar nenhum. Mas nós
ficamos assim. Porque aquele que nos fortalece, a alma, o corpo e o espírito, nos fará nadar nas águas profundas e chegaremos lá no lugar que Ele prometeu, amém? Não vamos ficar no deserto, nada nos impede e nada tem poder para nos impedir de chegar no lugar da promessa de Deus, amém? Essa circunstância da vida de ânimo e desânimo vai sempre bater, mas maior é aquele que está em nós. Mas eles disseram assim: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Eu não quero ser mais escravo do Egito. Alguém aqui assim? Eu bem sei os sofrimentos da escravidão do Egito, amém? Nunca mais. Moisés, porém, disse, versículo 13, ao povo: não tem mais. Está com medo de quê? Senhor, será que vai dar certo? É uma interrogação a Deus. Mas Senhor, eu vou em frente, em teu nome, amém? Em teu nome. Senhor, isso está muito difícil, Senhor. Não pode, não vai dar certo. Ele disse: Pedro, passamos a noite toda pescando, não pegamos nada. Pedro, lança a tua rede do lado direito do barco. Senhor, não dá certo, mas sobre, debaixo da tua palavra, eu vou lançar. Então, Pedro, Senhor, e confiando nele, vai dar certo, amém? Olha para teu irmão, vai dar certo, porque esse é o propósito de Deus na tua vida, na nossa vida, que a gente vá e desfrute, e o fruto permaneça, e muitos frutos para a glória do Senhor. Então eles estavam saindo de uma vida de escravo improdutiva. Que produção eles estavam tendo para Deus? Eles não estavam tendo produção nenhuma para Deus. A força dos chicotes do mundo estava produzindo a vontade do mundo, lá a vontade de Faraó, e se não fizesse, levar as chicotadas, eram castigadas. O mundo faz a mesma coisa, é o mesmo sistema. O sistema do mundo castiga as pessoas e elas vivem sofrendo, enclausuradas, prisioneiras do pecado. De vez por outras, ele dá uma festinha e o povo se alegra, mas depois do sofrimento vem a dor. Mas a alegria do Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E a razão da alegria que devemos sempre ter, é porque nós sabemos para onde estamos indo. Sabemos. Somos gratos a Deus de alma, corpo e espírito, por saber o que Ele fez conosco, nos libertou, e não vamos mais voltar à escravidão. Amém? Isso é consciência, convicção de quem servimos. Versículo 13 que nós temos: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para. Diga amém. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? O Egito, símbolo, sinônimo da força do pecado exercida sobre aquelas pessoas, e elas não podiam sair daquela força do pecado sozinhas. Deus manda o libertador, Moisés, e nos libertou, e agora eles eram livres. Mas vocês viram que no texto acima eles olharam para o Egito, e Moisés diz assim: olhe para eles, olhe para o seu passado, olhe para ele, olhe bem perto. O que foi que aconteceu na sua vida? De que forma as pessoas o maltrataram? De que forma lhe rejeitaram? De que forma zombaram de você? Olhe para trás.
Reflita na sua vida. Às vezes que mandaram você, que não acreditaram em você, as coisas que você enfrentou sozinha longe de Jesus, só você e Deus sabem por que você continua vivo daquela situação. Olhe para isso, a palavra de Deus diz. Olhe para as dificuldades, para as lutas, porque nunca mais você vai ver isso. Você pode dizer amém? Olhe bem e diga a Deus, nunca mais, porque a sua vida agora é outra. Sobre tua vida e sobre a minha repousa a promessa e a palavra de Deus de nos guardar e nos proteger e de nos conduzir pelos melhores caminhos, diz o Senhor. Por isso nunca mais. Por isso não devemos dar trela para o pecado. Por isso não devemos brincar com o pecado. Porque se a gente brinca com o pecado, ele pode nos enlaçar de novo, mas nunca mais. Amém? Olhe para esse do Egito que vocês estão vendo, disse o texto que Moisés disse para ele. Olhe bem para ele. Vocês estão com medo? Não tenha medo. Vamos, ore e encare. Ou seja, o Egito era o quadro do passado triste deles. Olhe para eles. Sofrimento, falta de alimentação, maus tratos, tudo mais. Olhe para bem fundo da situação que você foi submetido. Pense nisso, porque agora adiante nunca mais você verá esse sofrimento. Amém? Nunca mais. O Senhor pelejará por vós. Aí, então, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar significa continuar. Continuar numa direção em que Deus está indicando, que Deus está mostrando. Aleluia. Continua na tua marcha, que já estava falando, o caminho é esse. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. É esse, porque eu sou contigo. Aleluia. Oh, papai, é o que faz. É Ele que faz. É Ele que faz. E disse para Moisés, o líder: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Deus providenciando o caminho. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes com um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. O que é que isso diz para nós? Deus abriu o caminho para eles entrarem. Deus está construindo uma estrada para a gente caminhar nela. O caminho, um novo caminho. O caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho nunca nos dá a ideia de um final. Caminho pode ser longo, pode ser curto, mas é um caminho. E no caminho também sempre pode ser projetado na nossa mente, sempre é
coisas que vão acontecer naquele caminho. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é conosco por todos os caminhos que nós andamos. Mas há um perigo quando nós estamos no caminho, nós olhamos para trás. Gente, presta atenção a isso. Se a gente seguir o conselho do apóstolo Paulo, olhando firmemente para Jesus, olhando o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Jesus, certamente nós alcançaremos o final que Deus quer para mim e para você. Amém? E eu quero dizer com muita alegria, não me pergunte como. As situações podem acontecer no caminho, Deus resolve todas, mas o final de Deus para mim e para a tua vida é o melhor. Você entende isso? Diga amém. A Bíblia nos ensina que melhor é o final das coisas do que o início dela. Então, te anima, seja forte e corajoso, porque o que Deus tem para você é o melhor. É o melhor. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar-se o mar. Versículo 3: e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó. Veja, enquanto a gente estiver aqui, queridos irmãos e irmãs, o mal, as coisas perversas, elas vão estar sempre querendo nos alcançar. E isso é bíblico e é espiritual. Por isso nós devemos estar com os nossos olhos espirituais bem abertos, para que a gente não venha cair nas ciladas do diabo, para que a gente possa estar sempre pronto para rebatê-las, porque a Bíblia diz que não há desistência do mal em tentar nos alcançar. Veja que Faraó teve a ousadia de entrar no mar, sem ter conhecimento de nada do que iria acontecer. Simplesmente ele achava que podia atingir o povo de Deus, então ele nunca vai desistir. Mas não é motivo para você ter medo, porque maior é o que está em você. Nós só precisamos continuar firmemente andando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, firme no propósito pelo qual Ele nos levantou para a sua obra. Amém? Então, no final, a história você sabe, Deus retirou o vento e todo o exército de Faraó foi engolido pelas águas e destruído. Então, diante daquele grande livramento, Moisés cantou, se alegrou. Miriam, o texto que nós lemos, ela pegou o tamboril e saiu cantando, e as mulheres atrás, porque a alegria de sentir-se livre tomou conta de suas emoções e seus sentimentos. O Senhor nos libertou. Não importa as lutas que ainda teremos que ter, mas o Senhor nos libertou. E o texto continua. As lutas daquele povo não foram resolvidas ali. Nós sabemos a história. Eles partiram dali e dali se enfrentaram novas lutas e dificuldades. Mas os egípcios, eles nunca mais viram. Amém? Portanto, aquela tua dor que você ainda continua olhando para ela, Deus, tu já atravessaste esse mar, ela ficou do outro lado, foi sufocada. Aquela amargura, aquela tristeza, aquela falta de reconhecimento que no passado, deixa para lá, já sucumbiu no mar. Deixa para lá. Aquela palavra maldita que liberaram contra a tua vida, está destruída, não deixa ela ter mais ação na tua vida, porque está do outro lado, foi soterrada pelas águas. Amém?
como costumamos dizer aqui, remoendo o passado, você não vai para lugar nenhum. Faraó vai te alcançar. O espírito de Faraó vai te conduzir. Jesus te libertou. Nós somos livres para louvar, adorar o Senhor, para fazer a sua obra. Diga amém. Foi para isso que Deus libertou aquele povo com o propósito de servir no deserto. Foi isso? Diga a Faraó que liberte o meu povo por 3 dias para ele fazer festa no deserto, servir no deserto. Tem propósito de Deus. Não pense que você está vivendo só por viver, só pela manutenção diária, só pelo suprimento, só pelos milagres, só pelas curas, só pela salvação de nossas vidas, da nossa família. Não é só para isso, para o louvor da sua glória, para que a gente gere filhos para Deus, semelhantes a Jesus. Diga aleluia. Olha para teu irmão assim, diz assim: e o teu ventre não é estéril. Pode dizer, isso é espiritual. O teu ventre, José Marcelo, não é estéril, é gerador de vidas para Jesus. Aleluia. Por isso nós devemos crer na palavra. Será salvo tu e a tua casa. Então esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida, que tem levantado nesses dias, nos dando conhecimento, gerar filhos para Deus semelhantes a Jesus. Se alguém perguntar para você agora, qual é o teu propósito? Você não vai dizer assim: não, é porque eu quero uma casa, uma campanha de oração para ganhar uma casa. Eu estou fazendo uma corrente e tal, assim, para que eu possa resolver esse meu problema. Eu estou fazendo isso para que essa dor vá embora. Não é pecado a gente orar e buscar ao Senhor, porque Ele ordena para a gente buscar, mas o propósito da vida, da tua vida, não deve ser esse. Devemos despertar para o propósito maior de Deus. Qual o propósito de Deus? Que todas as pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor. Lá em Apocalipse vai dizer que todas as milhões de tribos, raças, nações glorificavam o nome do Senhor. E eles vieram de onde vieram? De filhos que foram gerados pelos filhos do Senhor. Fazer discípulos, gerem discípulos semelhantes a Jesus. Amém? Esse é o nosso propósito, deve ser o nosso foco. Gera filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. E se você conseguir se desvencilhar, se separar de muitas preocupações da tua vida, não é a pessoa ser irresponsável com o seu cuidado, com a sua manutenção, não é isso. Mas é você conseguir se separar de tantas preocupações e focar nisso. Saiba que Deus vai com você. Alguém já disse que quando nós trabalhamos para Jesus, Jesus trabalha por nós. Amém? Então, queridos, devemos focar nisso para o louvor da tua glória. Então, só assim, dia após dia, nós iremos cantar o canto da vitória. Hoje é o dia da gente celebrar. Estamos celebrando. Amanhã, quando chegarmos em nosso Senhor, obrigado, um novo de novo, porque maravilhosamente o Senhor me conduziu nesse dia e eu permaneci de pé. Amém? Então, querido, esquece o teu passado, ficou para trás. Não permita que ele exerça influência danosa na tua vida, porque aquilo que nos causava mais, nunca mais nos causará dano algum, porque Jesus nos libertou. Agora eu tenho um novo propósito. Aleluia. Diga assim: eu tenho um novo propósito na minha vida, que é gerar filhos para Deus semelhantes a Jesus. Esse é o meu propósito. Disse Jesus: eu vos escolhi para que vocês possam ir dar frutos, e muitos frutos, e os vossos frutos permaneçam para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos de pé, vamos orar e agradecer a Papai do céu.